Antes de conquistar o mundo, Roma teve que sobreviver ao esquecimento. Era apenas uma cidade cercada por tribos hostis, sem glória, sem muralhas, sem garantias. Os primeiros romanos não tinham um império. Tinham medo. Medo de serem apagados antes mesmo de começarem a existir. Enquanto você ouve isso, imagine o som de tambores ecoando pelas colinas, o cheiro de madeira queimada nas vilas saqueadas e soldados romanos, sujos, sangrando, mas em formação, apostando tudo na próxima batalha. Roma não nasceu invencível. Ela nasceu cercada, e cada confronto era um grito: ou dominamos, ou somos destruídos. Roma lutava porque não tinha escolha. Cada guerra era uma prova de existência. A religião, o senado, os deuses, tudo orbitava a lógica da conquista. A guerra era um ritual, um caminho espiritual, um ofício. Roma não guerreava por ambição, guerreava por sobrevivência. E ao fazer isso, descobriu como dominar o mundo. Antes de desafiar reis e conquistar mares, Roma precisou derrotar Véios, sua rival mais próxima e ameaçadora. Durante anos, as duas cidades se observavam com desconfiança, mas foi em um cerco brutal de 10 anos que Roma decidiu provar que não era só uma potência em formação, era uma força destinada a expandir. Véios era rica, bem fortificada e mais avançada que Roma em muitos aspectos. Os romanos, cansados de perder homens e tempo, fizeram algo novo. Escavaram túneis por baixo da cidade, infiltrando soldados direto no coração inimigo. Não foi apenas uma vitória militar. Foi uma lição de persistência, engenhosidade e brutalidade. Quando Véios caiu, caiu também a inocência de Roma. A cidade percebeu que não precisava apenas resistir, podia dominar. E mais do que isso, entendeu que conquistar era mais eficaz do que se defender. Nascia ali não só uma nova fronteira, mas um novo instinto, o instinto imperial. Se esse tipo de detalhe te prende, se você sente que a história que te contaram foi só a superfície, então este canal é o seu novo quartel. Aqui a gente vai fundo, nas sombras, nas batalhas esquecidas, nos bastidores do Império. Deixa o like agora se você quer manter vivas as histórias que os livros ignoram. E se ainda não se inscreveu, faça parte dessa legião. Porque a cada novo vídeo, a gente reconstrói Roma. Pedra por pedra, sangue por sangue, verdade por verdade. Se inscreve e vem com a gente, antes que a poeira do tempo cubra tudo de novo. Roma sentiu o gosto do inferno em 390 a.C., quando os gauleses senônios atravessaram as defesas e devastaram a cidade. Não foi uma simples derrota, foi um colapso. O Senado fugiu, o povo se escondeu e os invasores marcharam pelas ruas sagradas como se fossem donos de tudo. Roma, humilhada, teve que pagar resgate em ouro para salvar o que restava. A frase atribuída ao líder celta ressoou como maldição. Ai dos vencidos. Mas o que ninguém viu naquele dia foi o pacto silencioso que nasceu nas ruínas. Roma jurou que nunca mais seria invadida. A vergonha queimou fundo na alma da cidade. Foi a partir dali que o exército romano mudou para sempre. Disciplina virou religião. Medo virou raiva. E a fragilidade virou muralhas, físicas e morais. O saque dos gauleses não destruiu Roma, reformou-a por dentro. A cidade aprendeu que derrotas ensinam mais do que vitórias e que, para dominar o mundo, era preciso primeiro blindar a própria alma contra a vergonha. Cartago era tudo o que Roma temia ser um dia: rica, influente, poderosa no mar e com um exército implacável. E foi nesse cenário que começaram as guerras púnicas. Um conflito que durou mais de um século e redefiniu o mapa do Mediterrâneo. Mas foi na Segunda Guerra Púnica que Roma conheceu o terror encarnado em um homem, Aníbal Barca.
Ele atravessou os Alpes com elefantes, pegou Roma desprevenida e esmagou exércitos romanos com estratégias que pareciam bruxaria militar. A Batalha de Canas, onde Roma perdeu quase 50.000 homens em um único dia, ainda é estudada como a derrota perfeita. Mas o que Cartago não sabia é que Roma era como o fogo. Quanto mais se batia, mais ela crescia. Roma resistiu, recuou, aprendeu e voltou com força total, liderada por Cipião Africano, até destruir Cartago por completo. Queimaram a cidade, salgaram a terra, apagaram o nome, porque Roma não aceitava rivais. E as guerras púnicas ensinaram que a sobrevivência exigia mais do que força, exigia vingança. A Grécia era o berço da sabedoria, da arte, da retórica. Mas para Roma era também um obstáculo que precisava ser vencido. Nas guerras macedônicas, Roma enfrentou reis como Filipe V e Perseu, herdeiros de Alexandre, homens treinados em táticas refinadas e cercados de cultura. Roma chegou com músculos. A Grécia respondeu com mente. Mas algo curioso aconteceu. Enquanto Roma esmagava militarmente os exércitos helênicos, ela absorvia sua alma. A cada vitória sobre os gregos, os romanos levavam para casa filósofos, livros, esculturas e ideias. Vencer a Grécia não foi só tomar territórios, foi importar a sofisticação de um povo que Roma admirava em segredo. Roma venceu sim, mas saiu transformada. Templos passaram a lembrar os de Atenas. A política ganhou ecos da filosofia. E os generais começaram a citar Platão enquanto afiavam as espadas. A força venceu a mente, mas a mente moldou a força. A Gália era vasta, tribal e feroz. Um lugar onde a floresta engolia legiões e o frio congelava a coragem. Mas em meio a essa terra indomável, Júlio César enxergou algo que ninguém mais via: glória eterna. Com apenas algumas legiões, ele desafiou milhões de gauleses. Em cada vila tomada, cada rio atravessado, cada tribo dobrada, César escrevia sua própria lenda com sangue. A Batalha de Alésia foi o ápice. Um cerco impossível, com César preso entre dois exércitos inimigos. Mas ele construiu muros dentro e fora e venceu. A engenharia romana aliou-se à tática como nunca antes. E quando o líder gaulês Vercingetorix se rendeu, lançando sua espada aos pés de César, o mundo entendeu. Roma não apenas lutava, ela dominava mentes, mas algo mais nasceu ali. César voltou da Gália não só como herói, mas como ameaça. Ele havia derrotado o mundo exterior e agora voltava para conquistar o interior. A Roma que criou imperadores seria destruída por um deles. Roma já havia dominado florestas, montanhas e mares. Mas no deserto ardente do Oriente, conheceu um inimigo que jogava com regras diferentes: os partas. Enquanto o senador Crasso, um dos homens mais ricos de Roma, buscava glória e ouro em terras desconhecidas, descobriu que nem todo o território podia ser vencido com arrogância. Na Batalha de Carras, as legiões enfrentaram algo que nunca tinham visto: arqueiros a cavalo que atiravam em retirada com precisão mortal. O sol queimava, a areia cegava, as armadilhas se fechavam. Roma não conseguia tocar o inimigo, apenas morrer lentamente sob uma chuva constante de flechas. Crasso foi enganado, capturado e executado de forma humilhante. Dizem que os partas derreteram ouro e o derramaram em sua boca. Um símbolo cruel da avareza romana. Carras não foi apenas uma derrota militar. Foi uma mensagem cruel ao coração do império. Nem tudo pode ser conquistado. Roma não era invencível. E às vezes a ambição cavava túmulos mais rápido do que espadas. Roma havia vencido todos os seus inimigos externos, mas agora a ameaça vinha de dentro. O império estava rachado e dois gigantes disputavam o trono invisível deixado por Júlio César. Otaviano,
o herdeiro político, e Marco Antônio, o general consagrado, ao lado de Cleópatra, rainha do Egito. O confronto culminou na Batalha de Ácio, em pleno mar. Enquanto os navios se alinhavam sob o sol do Mediterrâneo, o mundo romano prendia a respiração. Não era apenas uma guerra por poder, era o fim de uma era. Quando Marco Antônio e Cleópatra fugiram do campo de batalha, Otaviano venceu não só pela estratégia, mas porque encarnava o novo rosto de Roma. Centralizado, absoluto, imperial. O que nasceu ali foi o Império. E o que morreu silenciosamente foi a República. Roma havia vencido tantos inimigos que esqueceu como vencer a si mesma. A liberdade política se afogou naquele mar. E o que restou foi uma máquina de poder, agora com um só senhor. Roma conquistou reis, destruiu nações, dobrou culturas. Cada batalha parecia consolidar a eternidade de um império que ninguém ousava desafiar. Mas o tempo, esse inimigo silencioso, jamais foi vencido. Cada vitória deixava uma cicatriz. Cada expansão exigia um preço. E lentamente, o que Roma mais temia, a decadência por dentro, começou a florescer nos salões do poder. A corrupção substituiu a honra. A política virou traição. E os exércitos que antes protegiam agora decidiam quem mandava. Roma não caiu com um estrondo. Ela apodreceu com aplausos. Morreu por dentro muito antes das muralhas serem atravessadas por bárbaros. No fim, Roma não perdeu para cartagineses, partas ou bárbaros. Ela perdeu para si mesma, porque nenhum império ruge para sempre e nenhuma força externa é mais devastadora do que a ruína interna. Roma venceu o mundo, mas não venceu o próprio coração. E essa é talvez a lição mais poderosa de todas. Você pode acumular vitórias, conquistar respeito, ganhar guerras todos os dias lá fora, mas se perder a si mesmo no caminho, tudo desmorona. Roma nos ensina que a maior batalha é silenciosa, travada dentro da alma. É a luta contra o orgulho, contra a sede insaciável de poder, contra a tentação de acreditar que somos invencíveis, porque nenhum império, por maior que seja, sobrevive se esquecer quem era no começo. Você está vencendo muito, eu sei. Mas será que está se cuidando por dentro? Será que não está ignorando os sinais de desgaste, os bárbaros emocionais batendo à sua porta? Roma caiu. Não porque era fraca, mas porque se achava forte demais para cair. Se essa história te fez refletir, escreva nos comentários: a maior guerra é comigo mesmo. Vamos manter essa conversa viva. E se quiser continuar nessa jornada pelas sombras e glórias da história, se inscreva. O passado ainda tem muito a dizer. Se essa parte da história te entregou algo novo, uma visão diferente, uma verdade esquecida ou simplesmente te fez pensar, então retribua esse valor com um gesto simples. Deixe seu like. Aqui, cada vídeo é feito para despertar em você não só conhecimento, mas consciência. E se você sentiu essa transformação começando agora, não deixe isso parar por aqui. Se inscreva no canal e continue essa jornada com a gente, porque entender o passado com profundidade é o primeiro passo para transformar o presente. E você já começou.